Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai ver um pouco mais sobre a timeline e eu vou falar também sobre interpolação. A gente vai usar muito, o nosso curso é quase todo feito com animação e interpolação, tá? Antes eu vou aqui apresentar a nossa timeline. A gente já viu um pouco sobre ela na introdução, só que agora eu vou adentrar um pouco mais nela, eu vou dar um pouco mais de exemplos práticos sobre a nossa timeline. Bem, aqui é a agulha, né? Aqui a gente escolhe o frame que tá. Nosso frame rate já tá... Vou até configurar aqui. Tava aqui da última videoaula, eu vou botar 24 frames por segundo. É a taxa que a gente vai usar, ou seja, terá 24 frames cada animação. O ideal para animação em TV, internet. Essa aqui é a agulha. A gente vai colocar aqui ela move em cima de cada frame. Então aqui a gente pode posicionar o nosso frame. Posicionar a agulha conforme o frame que a gente vai fazer a animação. Aqui nesse ícone aqui escondidinho, se a gente clicar aqui, tem tipo uma setinha aqui. A gente vai ver o sumário. Então a gente vai ver um pouco mais sobre os detalhes de cada keyframe. A gente vai mostrar, eu vou mostrar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Aqui a gente tem a gravação automática. Se a gente clicar aqui e fazer as movimentações, já vai salvar os keyframes. Aqui a gente volta. Se eu botar aqui a agulha para cá, botar aqui, ele vai lá pro frame 1. Se a gente colocar aqui e clicar nesse ícone aqui, ele vai pro keyframe imediatamente anterior, assim como esse aqui imediatamente posterior. Aqui a gente dá como posso falar, como se fosse um play para trás, né? Ele faz a animação de trás para frente. Aqui seria o normal, né? A gente aperta play, aí a agulha começa a andar para frente. Baseado nisso, né? A quantidade de frames por segundo que você configurou aqui. E aqui é aquela coisa, aqui vai pro último frame e aqui vai pro próximo frame salvo posterior. Aqui é onde inicia a nossa animação. Então tá aqui, ele vai começar no frame 1 e ele acaba no frame 250. A gente pode aumentar aqui clicando e botando um número. A gente pode aumentar ou diminuir também clicando e arrastando. Ou pode simplesmente apertar nessa setinha que aparece aqui do lado. Aqui é o frame que ele já está, então movendo aqui você vai ver que move também a agulha. E tem outros atalhos aqui que a gente pode ver outros tipos de timeline. Então a gente pode clicar aqui e o outro tipo de timeline é o Dope Sheet. E a gente pode usar elas também em outros tipos de ferramentas de animação. Como salvar como Grease Pencil, um editor de ações. A gente pode ver isso também mais tarde, conforme o tipo de animação que a gente vai fazer. Por hora eu vou botar aqui o timeline, né, que é o padrão. Para introduzir já sobre interpolação, eu vou colocar aqui, eu vou botar a nossa visão frontal, que eu acho que melhora um pouco. E para usar de exemplo, eu vou salvar fazer o nosso primeiro keyframe. Eu vou botar aqui no frame 1, botar aqui para voltar, ele vai direto pro nosso frame de início, né? Aqui eu coloquei o frame 7, por isso que eu fui pro frame 7. Botar aqui, voltar aqui, ele vai direto no nosso frame 1. E eu vou salvar o nosso primeiro keyframe. Para isso eu vou colocar aqui, apertar aqui na nossa 3D View, eu vou apertar a tecla I. E ele vai abrir essa janela. Como é um software 3D, o Blender Software 3D, ele vai perguntar as três formas que você vai salvar. A localização, você pode salvar só a localização, só a rotação ou só a escala. E também dá a opção de salvar os três juntos como Location, Rotation e Scale. Como é um software 3D, eu vou salvar aqui as três opções, Location, Rotation e Scale. E como aqui a gente já abriu o sumário, se a gente clicar aqui nessa setinha do sumário, você vai ver, ó, ele botou o nome do objeto, no nosso caso o objeto é o cubo, ele já botou as três formas de salvar, salvou aqui. Nos três eixos, né, como é 3D, ele fala, ó, eu salvei a localização nos três eixos, X, Y e Z. A rotação, eu salvei a rotação nos três eixos, X, Y e Z, e a escala nos três eixos, X, Y e Z.
Eu vou botar aqui o frame um pouquinho mais pra frente, eu vou botar aqui no quadro 20 e eu vou mover nosso objeto, apertar G, X para botar nesse mesmo eixo, vou deixar mais ou menos aqui e vou salvar de novo. E botar Lock Hot Scale. Vou fechar aqui para não ficar muito bagunçado, para a gente ver só os keyframes, né? O keyframe, essa partezinha ficou marcada aqui. Vou ampliar aqui apertando, rodando o scroll do mouse, ele aumenta e diminui a escala, né, do nosso keyframe, da nossa timeline. Então vou botar aqui mais ou menos. Eu vou botar aqui para terminar no frame 20, para ele ir vindo do 1 ao 20, e quando chegar no 20 ele volta pro 1 novamente. Só apertar aqui, ó. Observe que ele já interpolou essa interpolação em todo o objeto. Ou seja, eu só tive que salvar as informações do primeiro frame e do último frame. Todo o resto do frame, entre aqui e aqui, ele interpretou sozinho. Então ele já olhou e falou, olha, já que aqui é o final e aqui é o começo, eu vou interpretar o que tem nesse meio termo. A gente pode usar dessa forma. A gente pode também... Eu vou botar aqui no frame 10, e a título de exemplo, eu vou botar ele aqui em cima. Apertar Z para ir para cima. E vou salvar aqui novamente. E locação, rotação, escala, scale. E observe que agora ele vai do frame 1 que ele estava aqui, ele vai para cá, depois para cá. Vou apertar espaço para dar play e ele vai ir lá para cá. Outra coisa que é interessante também a gente ter noção é o tipo de transição que ele vai fazer. Ele está fazendo o interpolado, só que na física nada começa tão rápido ou nada acelera de uma vez só ou freia de uma vez só, né? E tem um processo de aceleração. E se você perceber na nossa animação, ele está fazendo isso. Talvez não tenha tão perceptível, mas vou pausar aqui, vou voltar aqui. E ele vai um pouquinho mais devagar e vai acelerando conforme o tempo. Conforme ele vai parando, ele vai freando aos poucos. E como é que a gente mexe nisso? Eu posso selecionar aqui esses dois frames, vou apertar T e a gente vai ver sobre o tipo de interpolação. Você pode ver apertando T e direto a interpolação, ou aperto direito do mouse aqui em cima e acho aqui a interpolação, o modo de interpolação. Então aqui no modo de interpolação, vou até apagar esse frame aqui, eu vou apagar também com o X, seleciono esse frame e aperto X. Aí ele já só fica com esses dois aqui. Vou selecionar esses dois, apertar o T, e eu posso usar o Bezier, ou seja, significa que ele vai usar esse movimento, ele vai acelerar um pouco mais devagar e acelerando, ganhando velocidade. Quando tiver para frear, ele vai freando aos poucos também. Seria o mais natural. Eu posso usar o constante. O constante, o que ele faz? Esse aqui até tem que pausar para a gente ter um pouco mais de noção. O constante significa que ele não vai fazer essa interpolação. Então, do frame 1 ao frame 2 ele mantém e ele só muda no próximo frame. Isso ajuda muito quando você vai fazer algum tipo de animação frame a frame. Então, você não quer que haja interpolação, então você vai fazer a animação frame a frame. A gente pode apertar aqui o T e a gente tem um linear. O linear significa que a velocidade de início e a velocidade final serão as mesmas. Ou seja, ele não vai fazer essa graduação. Imagina que você tem um carro, o carro ele começa devagar e vai acelerando, depois na hora de frear ele vai freando. No linear não, ele vai direto. É como se o carro já desse partida com 100 km por hora e ele para a 100 km por hora. E a gente tem aqui outras funções que a gente vai brincar com algumas ao longo da animação, que ele dá um pouco mais de efeito. Então eu vou colocar aqui esse elástico, por exemplo, e você vai ver que ele vai trazer todo o efeito que vai deixar um pouco mais dinâmico a nossa animação. Então, a gente tem essa. Vou colocar esse back aqui, também é interessante. É como se ele batesse, voltasse. Né? Como se fosse algo, quando se for um animal um pouco mais elástico, é interessante usar ela. E ter esse... Bom, isso aqui. Então, basicamente, a nossa timeline funciona desse jeito, né? Outra coisa que é interessante, que é... Eu vou colocar aqui linear. Não, Bezier. Seria o mais natural.
Outra coisa que é bem interessante é que quando você às vezes está fazendo animação, você não quer vir aqui, vamos supor, eu botar esse frame, ou subir nosso objeto, e você vai apertar I, e geralmente a gente salva sempre as mesmas opções: locação, rotação e escala. E às vezes você não quer vir toda vez vir aqui, tipo, eu quero aqui, seleciona o objeto, aperta I, e depois seleciona esses aqui. Então isso aqui pode ser um pouco incômodo. Então como é que a gente pode fazer isso para adiantar? A gente vai aqui, Key, e aqui tem essa opção, né, que é a Active Key Set. A gente já pode selecionar o que vai salvar quando a gente apertar a tecla I. Então a gente vai aqui, no caso eu quero salvar essas três opções, né? Location, Rotation e Scale. Então bota aqui, então automaticamente quando eu apertar o I, ele já vai salvar essas três informações. Então o nosso objeto já está aqui, eu aperto o I e ele já salva todas as informações. A gente pode abrir aqui um sumário, perceber que esse aqui é o cubo e já está salvo todas as informações. É interessante também ter noção que cada objeto vai salvar a sua própria timeline, os seus keyframes. Então se eu criar um novo objeto aqui, eu apertar Shift A, eu vou criar um outro cubo. E observe que esse cubo está selecionado, né? Esse cubo aqui está selecionado e não tem nenhum keyframe, porque esse cubo não tem nenhum keyframe salvo. O que tem salvo é esse daqui. Eu seleciono ele aqui, aí sim aparece os keyframes dele. Eu vou renomear também para facilitar. Vou chamar esse aqui de cubo 1 e esse aqui de cubo 2. Então observe que a gente seleciona o cubo 1, ele aparece todas os keyframes dessa animação. Aqui, como não tá nenhum, ele não aparece nenhum. Eu vou colocar aqui ele só para rotacionar. Então eu vou botar aqui, eu vou salvar aqui essa informação aqui. Já tinha botado para salvar, né, essas três informações. E aqui no final eu vou rotacionar. Vou rotacionar várias vezes aqui. Ok, salvei. E ele salvou. Então ele vai ficar girando. Então enquanto esse daqui vai ficar rotacionando, pulando, esse aqui vai ficar girando. Então eu posso também selecionar dois objetos ao mesmo tempo e ele vai salvar aqui a animação desses dois objetos. Observe que esse aqui tem uma animação do começo e no final, os dois têm, né? E esse daqui em particular, que é o nosso cubo 1, ele tem um keyframe aqui no meio. Eu vou até mover esse keyframe, ele vai começar a girar depois. Eu vou selecionar esse cubo, apertar G para vir aqui um pouco mais para frente. Ou seja, ele só vai girar quando chegar aqui no frame 5. E eu vou querer que ele pare aqui no frame 15. Vou pegar esse frame aqui, que é o caso da rotação, o cubo 2 que está rotacionando. Vou apertar G para mover até o frame 15. Isso. Então observe que aqui tem um frame só do começo. Ele salva aqui. O cubo o segundo cubo ele só vai girar quando chegar no frame 5. Agora ele começa a girar. Chega aqui em cima. Ele já tá, é o ápice desse daqui de cima. Aqui ele para de girar. E só o outro movimento. Então é interessante entender que essa timeline funciona assim. Esse daqui são os... Selecionar aqui os dois. Para aparecer os dois. Pronto. Essa primeira linha é toda a animação do cubo 2. Todos os keyframes do cubo 1, quer dizer. E essa daqui é todos os keyframes do cubo 2. O sumário, a primeira linha que é o sumário, ele vai aparecer todos os keyframes, onde tem keyframe. Então essa parte aqui não tem nenhum keyframe salvo, então não vai ter nenhum. Aqui tem do cubo 1, então ele já deixou marcado aqui. Aqui tem do cubo 2, então ele deixou marcado aqui em cima. Então sumário você usa, aqui eu sei que tem um keyframe. Pode ser de qualquer objeto. Lembrando que os keyframes só aparecem quando os objetos estão selecionados. E então ele aparece aqui o índice já de onde vai ter keyframe, independente do objeto que esteja. Então é isso aí que a gente conseguiu resumir um pouquinho do que é a nossa timeline e do que é interpolação. Já na próxima videoaula a gente já começa a montar todo o nosso cenário, que vai ser a feita animação, que a gente já conseguiu nivelar o conhecimento de todas as ferramentas que a gente vai usar para animação.